E aí, cabeção, beleza? Aqui é o professor Diogo Xavier, professor de português e redação. Vamos comentar a prova de reaplicação do Enem 2022, que aconteceu agora do dia 10 de janeiro de 2023. Pois bem, foi uma prova em que predominou interpretação, como sempre, 25 questões pelo menos foram de interpretação, exigindo conhecimento mais de entender a ideia geral do texto, entender a estratégia comunicativa, algo relacionado ao gênero textual, ou até mesmo a estratégia, no caso, o propósito comunicativo daquele texto, ou do autor, enfim. Então, interpretação, predominante, isso não é novidade, o Enem sempre traz assim. Agora, na literatura, tivemos 3 questões que exigiram um pouco mais de conhecimento específico sobre a arte moderna, o modernismo, sobre futurismo, a respeito do naturalismo, enfim. Geralmente o Enem, quando traz literatura, é para buscar a questão da interpretação. Mas dessa vez, essas questões em específico trouxeram a exigência de um conhecimento um pouco mais aprofundado nessa questão da literatura. A arte esteve presente também em mais ou menos 3 questões, educação física tivemos 5 questões, e o conhecimento de língua portuguesa mais cobrado na prova é em relação a conceito de norma padrão e variação linguística. Então, juntando aí os 2 assuntos, tivemos 5 questões a respeito desses tópicos, ok? Então, foi uma prova no geral equilibrada, textos não muito longos, tivemos textos bem curtinhos e alguns textos mais medianos. Não há uma predominância de texto grande, o que facilita, torna a prova um pouco menos cansativa e aí facilita na estratégia do aluno, do estudante, de buscar evitar o cansaço, de ir para as questões mais fáceis e depois ir fazendo as mais complexas. Então, foi uma prova bem construída, bem diversificada, e acredito que o Fera pode aí, tem chance de ter feito uma excelente prova. Então é isso. Hello everyone, aqui é o professor Frederico Fonseca de Língua Inglesa. Vim comentar a prova de hoje, nesse dia de reaplicação de Enem. E o de sempre, prova facílima, super tranquila de ser resolvida, muito parecida com a da primeira aplicação. Então, o candidato aí que veio nesse caminho de estudo, de preparo, não teve dificuldade, aposto, nessa reaplicação. As provas foram muito parecidas, então assim, analisando a primeira aplicação com a segunda, a gente tem questões, por exemplo, na primeira aplicação, o da moça leitora, que nessa segunda aplicação era o último quesito que falava de cultura, as pessoas lá no saguão do aeroporto. Então, são questões que, se o candidato não tivesse um domínio muito grande de leitura, as imagens já facilitariam, a partir da leitura do enunciado, como resolver. Tem questões que realmente exigem um pouco mais, a questão na reaplicação da carta do leitor. Realmente era preciso ler o texto e saber seu conteúdo para poder achar a resposta correta, que na primeira aplicação foi a questão do poema. Os poemas, eles não trazem informação necessariamente na superfície do texto. É preciso ler as entrelinhas, ver o que está ali implícito para poder realmente compreender o gênero. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção entre uma aplicação e outra é que também tem a questão na primeira aplicação sobre redes sociais e alguns sentimentos que as redes provocam nos seus usuários. Era um texto que precisaria também ali o candidato se debruçar um pouco mais, que nessa reaplicação foi o texto dos sobrenomes. Também exigiria do candidato se debruçar um pouco mais na leitura e compreender do que se trata. Mas, entre uma aplicação e outra, não vi grandes diferenças, inclusive muito bem balanceadas, e só sucesso pro Fera. Right? See you everyone. Bye bye. Fala galera, eu sou o professor Mardop de Humanidades e chego aqui para bater um papo reto com você, falando sobre a reaplicação da prova executada pelo INEP de 2022. A prova não fugiu da mesma linha da primeira aplicação. Houve uma diretriz objetiva, nós tivemos nesse caso aí
questões melhor elaboradas, textos menores, mais imagens, ou seja, a prova não foi cansativa. O vocabulário utilizado, os textos, os fragmentos de texto que foram utilizados, permitia que o aluno pudesse fazer uma leitura tranquila e não se embaralhasse com um vocabulário do século XIX. E nesse aspecto ela foi bem mais simples e favorável ao aluno. Então, houve a valorização das primeiras aulas que o aluno tem, que permite a ele ter toda uma imagem sobre os conceitos e dessa maneira abordar da melhor maneira possível a formação da sociedade atual. Sentimos falta, sim, claro, sentimos falta em História Geral, sentimos falta da formação das sociedades da Antiguidade Oriental, não tivemos nenhuma abordagem sobre egípcios, mesopotâmios, fenícios ou coisa parecida. Também deixamos de lado a Antiguidade Clássica, não tivemos uma questão objetiva sobre gregos e romanos, sua herança no campo da política, da cidadania, do governo, nada disso. Tivemos sim questões que se aproximavam desse conceito, que exigiam do aluno, por exemplo, ter a ciência sobre o conceito de política, envolvendo, obviamente, essa inter-relação entre filosofia, sociologia e geografia também, a formação dos espaços geográficos. Continuando, tivemos uma questãozinha sobre Revolução Industrial. A Idade Moderna esteve presente na formação do Estado moderno e também na Revolução Industrial. Duas boas questões, tanto em Brasil quanto em História Geral, falando sobre o efeito dessas máquinas, dessa dinamização praticada pela Revolução Industrial. Sentimos falta também, século XX, grandes guerras mundiais, a primeira e a segunda, o período do hiato, da crise da Bolsa de Valores de Nova York, mas pelo outro lado, tivemos questões com abordagens contemporâneas. E isso foi positivo, muito positivo. Em História do Brasil, não tivemos nenhuma questão sobre Brasil, colônia, não tivemos, que falasse, que retratasse sobre a formação cultural, a formação econômica do Brasil, colônia, mas tivemos mais uma vez o século XIX, o Império, uma questãozinha sobre o primeiro reinado, que colocava ali uma revolta que seria capaz de gerar um desgaste na formação do primeiro reinado. Não tivemos nenhuma outra abordagem do segundo explícita, como tínhamos, ou como chegamos a ter nas outras edições sobre Guerra do Paraguai. Não tivemos, portanto, duas ou três questõezinhas sobre o século XIX, sobre o Império. Período regencial também foi esquecido. Chegando ao século XX, eu posso destacar para você sobre duas questões. Uma que fala sobre a organização urbana que ocorreu a partir da República Velha, com a destruição dos casarios e a formação das favelas. Também tivemos uma questão muito boa sobre a década de 60, com o João Goulart, onde ele pedia que o aluno lembrasse do aparecimento da nova classe social de cunho político. Ok? Não tivemos questão nenhuma que abordasse o fechamento do governo brasileiro durante a ditadura militar, de 64 até 85. Não tivemos também nenhuma questãozinha que destacasse aspectos políticos do período da redemocratização, de 85 até os dias atuais. No mais, tivemos a repetição da primeira aplicação, só que mais tranquila. Ou seja, o aluno poderia passear melhor, executando uma leitura mais agradável sobre todas as questões. Fica então aqui o abraço do seu professor Mardoc de Humanidades. Olá, ferinha! Tudo bem com você, professor Dino Rangel? Eu trago aqui um comentário para você, né, sobre a prova de Ciências Humanas e Tecnologias, especificamente sobre a prova de Geografia. Tudo bem com você, ferinha do Vai Cair Neném? Vamos embora! O primeiro aspecto a se fundamentar é que a prova ela foi, no geral, bem elaborada, ela foi tranquila, né? Os textos, né, as perguntas foram compreensíveis, quem estudou, quem revisou, com certeza, no geral, fez uma boa prova. Segundo aspecto, é uma tendência
né, deu para se verificar a tendência dos últimos anos da predominância da geografia humana em relação à questão da geografia física, tá certo? A gente teve globalização na prova, destaque aí para a questão da geografia econômica, né, trazendo a questão do Banco Central, da questão da economia, né, nacional. A gente teve uma questão que para mim foi uma surpresa, né, a questão diretamente sobre o petróleo, né, é um assunto que não vem caindo muito recorrentemente, mas traz agora a questão do petróleo, né, questões de urbanização, demografia, agropecuária com certeza é um assunto que foi muito bem explorado, né? É um assunto que mais cai. Agora, na geografia física, a gente também viu uma questão de tendência, né? Pelas essas duas últimas provas, que foi o assunto de geologia, né? Teve aquela questão ali sobre a ocupação de Minas Gerais, né? Teve a questão exatamente da concentração, né, das riquezas naturais, minerais. Então a gente tem aí o assunto geologia caindo com maior recorrência. Tivemos biogeografia, tá certo? Duas questões que enfatizaram a questão de biomas aí diretamente, uma sobre o cerrado e uma sobre a questão da vegetação verde, né? Numa área de predominância de caatinga. Então a gente teve esse assunto. Agora, o que fez falta nessa prova, né? Dois assuntos, pelo menos dois assuntos, né? Um assunto que foi geomorfologia. A gente não viu nenhuma questão diretamente falando sobre essa questão da questão de agente interno, agente externo, né? Ou de forma de relevo, e climatologia. A climatologia é um assunto que, pelo menos 3 provas atrás, é um assunto que caía muito. Nós tivemos em um ano anterior, praticamente, 2 ou 3 anos atrás, uma prova com 4, 5 questões da parte de climatologia. Então, foi um assunto que realmente fez falta. Agora, outro aspecto que caiu muito também, né, é meio ambiente. E aí me surpreendeu uma questão sobre o protocolo de Kyoto, né, que é um assunto que dificilmente ou raramente vinha cair na prova, né? É um protocolo que foi um protocolo importantíssimo porque ele deu base para outros protocolos subsequentes. Então, no geral, a prova ela foi boa, ela foi tranquila e a gente tem a predominância da geografia humana, tá certo? Forte abraço para você, estamos sempre juntos e misturados. E aí, gente, tudo bem? Eu sou a professora Thaís Nunes de Ciências Humanas e vim falar um pouquinho sobre a questão 70 da prova de Ciências Humanas da reaplicação do Enem, beleza? A primeira coisa que é importante a gente ter em mente é que é uma questão que fala sobre movimento social. É muito importante a gente ter em mente a temática dos movimentos sociais, porque além de serem atualíssimas e cada vez mais uma realidade do que vem acontecendo, sejam eles movimentos políticos, sejam eles movimentos que vão representando os interesses de um grupo, de grupos que se divergem e tudo mais. Só um adendo, todo movimento social é político, beleza? Porque tem um posicionamento, sempre vai ter um posicionamento. E não vai ser diferente do movimento que está sendo trabalhado no texto da questão, que é o movimento feminista. O movimento que foi responsável por trazer a noção de equidade para as mulheres, a noção de equidade no acesso financeiro, no acesso ao trabalho, de participação política, dentre várias outras questões. Inclusive um movimento que foi e é muito criticado, muitas vezes por a gente não ter o real entendimento do que ele é. Beleza? Outra coisa que é de extrema importância falar sobre essa questão é que ele traz algumas noções e algumas expressões que eram usadas para criticar o movimento feminista, como, por exemplo, a ideia da consciência feminista. Como assim consciência feminista? É simplesmente a mulher ter em mente que ela pode e que ela deve e que ela precisa lutar pelos seus direitos, ter voz política e dentre várias outras coisas. Beleza, gente? Eu achei uma questão muito boa, achei uma questão que pode ser muito trazido para o nosso processo de realidade, para a nossa realidade hoje em dia, onde a gente diversas vezes vai discutir sobre a objetificação feminina, sobre o processo de acesso, sobre equidade salarial, igualdade salarial e sobre várias outras coisas que são presentes nas nossas discussões diariamente. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido também o comentário dessa questão e espero que vocês também tenham feito uma boa prova. A
primeira coisa que eu queria comentar é que seguiu bastante a linha do Enem 2022, certo? Inclusive repetindo alguns autores, inclusive falando um pouco mais sobre algumas questões que foram discutidas lá na primeira prova. Inclusive, a gente teve, por exemplo, o repeteco da historiadora Mary Del Priori, a gente teve o repeteco de alguns assuntos e de algumas perspectivas que vieram sendo faladas ao longo de vários momentos e várias lives, inclusive, anteriores, certo? Vamos comentar sobre a questão 69 da prova. Eu não sei qual é a cor da prova, me desculpa, mas é a questão que fala sobre a filosofia de Nicolau Maquiavel. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que Nicolau Maquiavel é um filósofo de extrema importância para a construção do pensamento moderno. Então, ele vai falar sobre aquela questão do príncipe, está relacionado com o processo de filosofia política e, mais especificamente, com o processo de realismo político. Thaís, o que é esse realismo político? Quando ele vai escrever o Príncipe na condição de um conselho para a família Médici, ele vai justamente discorrer sobre a situação da contemporaneidade que ele vive na cidade de Florença. Beleza? E a partir daí, ele vai falar sobre o que ele acha, sobre o que ele deixa de achar. Então, ele não vai fazer que nem outros autores da filosofia igualmente relevantes, como Platão, por exemplo, que vai criar uma sociedade ideal e falar sobre o que a gente deveria ter na nossa sociedade vigente. Além disso, a gente tem o filósofo Thomas Moros, da utopia, certo? Que também traz essa questão da criação de um idealismo político. Maquiavel não, ele já vai começar com essa linha. E o que é mais importante, que eu achei bem interessante no texto, é que a gente pode mesclar os dois principais conceitos que ele trabalha, que é justamente a noção de virtude e de fortuna. Virtude e fortuna. Virtude não necessariamente para Maquiavel é você ser um cara bonzinho, é você ser um cara ético. Virtude também está relacionado com o processo que você tem de entender o jogo político. O Príncipe fala muito sobre mantimento do poder. Então, para o príncipe ser virtuoso, ele precisa ter entendimento do jogo político para se manter na condição de príncipe, ou seja, para manter e ampliar em algumas situações o poder dele. Enquanto que fortuna está relacionado com a questão da sorte, do que vem acontecendo, beleza? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.